Olá pessoal, meu nome é DO, eu sou diretor e roteirista. A gente vai botar nesses erros que é pra dar mais tempo de filme. Olá pessoal, meu nome é DO, eu sou diretor e roteirista, já fiz 2 curtas-metragens, já trabalhei fazendo direção também de filmes publicitários e estou aqui para conversar um pouco com vocês e trocar experiências sobre como dar os primeiros passos para fazer o seu primeiro curta-metragem. Isso era uma coisa que me assustava muito no começo e eu resolvi dar o meu primeiro passo e eu fiz meu primeiro curta-metragem, aí eu fiz meu segundo curta-metragem, minha cabeça está pensando em fazer outras coisas. E hoje a gente vai falar especificamente sobre personagens. Como criar o personagem, como desenvolver o personagem, se existem algumas técnicas que a gente pode fazer para que a gente desenvolva mais o nosso personagem, para deixar o nosso filme muito mais rico e um filme com alma. Como é que eu faço para criar o personagem? Como é que eu faço para desenvolver o personagem? Existe alguma técnica que a gente pode usar para desenvolver melhor ele, para deixar essa criação um pouco mais robusta? Vamos lá conversar. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, isso vai ajudar bastante no canal. No canal que só tem 70 inscritos. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda bastante a gente. Também vai comentando durante o vídeo se você acha que tem algumas coisas, os pontos que você achou mais interessante, alguma ideia que você queira compartilhar também, se você já fez algum curta-metragem, enfim, vai deixando aqui que a gente vai conversando e a gente vai trocando essa ideia, beleza? No vídeo passado eu falei bastante sobre o Balido Interno, que foi o meu segundo curta-metragem, e eu falei bastante sobre ele. Eu falei de como eu tive a ideia, depois da ideia, o tema que eu queria trabalhar, depois eu comecei a fazer anotações, depois eu comecei a colocar pontos chaves que iam aparecer dentro do roteiro, e depois de fazer tudo isso, eu comecei a roteirizar. Mas antes de começar a roteirizar de verdade, na parte do processo criativo ainda, quando você está criando a história, que você sabe que vai ter alguns personagens ali, você vai para uma parte extremamente importante chamada personagens. E aí, como é que a gente faz para desenvolver esses personagens? Como é que a gente faz com um personagem que vai ganhando vida? E é até importante dizer, pelo menos comigo funciona dessa forma, você vai escrevendo a história e de repente o teu personagem ele te pede alguma coisa que não estava bem na tua cabeça, porque o personagem ele é tão consistente, o personagem ele tem tanta vontade própria, ele tem um universo dele, tem um background, e a gente vai falar sobre isso já, que ele começa a ter as próprias atitudes dele. Muitas vezes é muito comum, pelo menos nos primeiros roteiros, a gente colocando muito o nosso eu ali, né? Como eu agiria, como eu faria. E aí quando você começa a construir um personagem, você tem um personagem mais robusto, mais completinho, então o personagem ele tem vontade própria. E aí você fica pensando como é que esse personagem falaria, o que é que esse personagem, como é que esse personagem agiria dessa forma. Então eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre os 2 personagens principais desse meu curta-metragem, e o primeiro personagem principal é Joana. E aí a gente tem a descrição da personagem. Joana é uma mulher negra, 30 anos, magra e com estilo próprio. Neta de uma conhecida vendedora de ervas de remédios naturais de uma feira popular, Joana resolveu perdurar o legado da sua avó, mantendo a barraca funcionando mesmo após a morte dela. Ela amadureceu muito rápido, tornando-se uma mulher forte e de coração bondoso, sempre disposta a ajudar. Seu gosto exótico reflete seu jeito de se vestir, o seu cabelo e até de criar animais de estimação. O seu xodó é Daniel, um bode que ela anda com ele para cima e para baixo. Bicho esse que é o pivô de uma queda de braço entre ela e o seu vizinho de barraca na feira, que constantemente tenta intimidá-la, mas acaba esbarrando de frente a uma muralha de personalidade de uma mulher cheia de fibra. Essa descrição é a descrição de Joana, então é muito importante. O que é que tem aí? A gente tem que Joana é uma mulher negra, que ela tem 30 anos de idade, que ela trabalha na feira de ervas, ela tinha uma avó, essa avó dela era muito conhecida na feira de ervas, e ela resolveu continuar, perdurar o legado da avó dela, então ela resolveu continuar trabalhando lá, então era uma coisa que ela ia desde pequena, né? A gente já começa a ter um background aí do personagem, né? Que ela ia pra feira quando era pequena com a avó, que a avó cuidava das ervas, que ela via a avó preparando as ervas, então tudo isso é importante pra gente deixar o personagem rico.
E ela teve que fala também que ela tem um gosto exótico, que ela tem muita personalidade. Isso é expressado através do animal que ela cria, que é um animal de estimação, que é um bode, que esse sim é o pivô, é o que movimenta todo o filme. Então ela é uma pessoa que tem muita personalidade e ela tem uma personalidade muito forte. Ela não é aquela pessoa que deixa, sei lá, se abater por alguma coisa, ou ela não é aquela pessoa que baixa a cabeça, que fica intimidada nos cantos. Então tudo isso, toda essa construção do personagem é muito importante na hora de nós escrevermos o diálogo e nós escrevemos de como é que os personagens vão agir dentro da nossa história. A gente cria um universo, a gente vai inserir os personagens dentro desse universo e aí como é que esses personagens vão agir ali, porque cada cabeça é um mundo e cada personagem precisa agir de uma forma diferente. Eu vou botar aqui um trecho de uma cena, de um diálogo que eu escrevi, que é entre ela e uma compradora na barraca dela, para vocês darem uma olhada, que eu falo um pouco, eu já deixo o meu público sabendo mais ou menos ali quem é a minha personagem, com um diálogo bem curtinho, ele já consegue entender ali o background dela. Confere aí. Quanto foi, hein? R$5. Dona Margarida era famosa demais por saber misturar as ervas. Eu não ia nem pra médico. Quando tava doente, corria era pra cá. E era? Era sim. E ele ensinou tudinho direitinho a você, não foi? Foi. Ela anotava tudo em um caderninho. E todos os dias me chamava pra ver o ponto das misturas. Cresci no meio disso tudo aqui. Sim. É seu, é? Ah, sim, é. É Daniel. E tem nome? Tem. Todo mundo não tem nome? Ele também tem. Eu já vi criar cachorro e gato como animal de estimação. Agora bode, eu nunca vi. É a mesma coisa. Come, bebe, faz companhia. E não é? É. E é o primeiro bode que eu vejo que não fede. É pede não. Eu já vou indo, viu, minha filha? Tá certo. Muito então. obrigada. Nada. Tá, deu pra perceber? Tipo, quando a gente tem um background do personagem, quando a gente escreve do personagem, quando a gente conhece a respeito dele, fica muito mais fácil de você escrever esses diálogos, porque você já tem toda a história dele, você sabe o que ele viveu, você sabe o que ele passou. Então, você consegue construir com pequenas falas ali e você entrega já para o teu público a história dele. Você entrega um pouco da história do teu personagem. Agora a gente vai pular, a gente vai para o personagem, o nosso antagonista da história, que é o Sr. Paulo, que é o vizinho de barraca de feira dela. E a descrição de Paulo é bem diferente da descrição de Joana. Ele é diferente no contexto psicológico, mas vocês vão ver que existem algumas coisinhas que a gente bate. Tipo, a gente fala sobre a idade dele, a gente fala como é a personalidade, fala um pouco sobre o passado dele, até a gente chegar mais ou menos num conflito em que nossa história vai passar, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Paulo... Aí tu vai dublando, viu essa parte. A Maurício tá fechando aqui na minha cara. Paulo, um homem de 35 anos, tipo comum. A religião sempre foi o pilar central de Paulo e de sua família. Assim como seu pai, e antes deste, do seu avô, ele era um feirante e vendedor de imagens de santo na feira. A vida dele parecia seguir sem maiores novidades até que sua vizinha de barraca começa a aparecer todos os dias carregando um bode de estimação. A presença do animal ativa todos os instintos de medo e insegurança, impugnando a investidas opressivas contra Joana. Sem êxito, Paulo procura uma resolução definitiva para livrar-se do problema na tentativa de expurgar o mal que o persegue de dentro para fora. O personagem de Paulo é um personagem muito complexo. O personagem dele foi extremamente complexo de fazer e é muito importante o personagem dele dentro do filme. Então a gente tem ali uma história também, um background dele. A gente vê que a religião é uma coisa muito presa a Paulo. Ele tem a religião muito forte dentro dele. Isso foi uma coisa que veio do avô dele, que passou para o pai dele e que passou para ele. E ele, por ser uma pessoa muito religiosa, toda vez que ele olha para o bode, ele tem receio do bode, ele tem medo do bode. Ele não gosta dele. E eu peguei isso porque é muito comum nós vermos dentro da religião cristã a demonização do bode. Sempre que é para falar do diabo, cultos satanistas e tal, sempre a representação do bode é muito clara. Então as pessoas ainda têm muito esse sentimento, essa sensação de que o bode representa o mal, de que o bode é o demônio, de que o bode, enfim, tudo isso. Então, por isso que não por acaso eu escolhi um bode para estar dentro do filme e ser o animal de Joana. Porque é como a religião olha uma coisa, rotula ela, e isso era exatamente o que eu precisava para o meu filme. Eu precisava de um animal que se visse ali, eu esqueci do novo nome, exótico não, metafórico.
Eu precisava de um animal que representasse ali uma metáfora sobre toda essa rotulação que as pessoas dão e apenas um animal. E Paulo é exatamente esse pessoa. Ele é uma pessoa oprimida, ele é uma pessoa com uma carga pesada, ele tem uma energia muito forte, ele tem uma energia muito pesada, mas existe alguma coisa ali dentro de Paulo que só lá no final do filme a gente vai conseguir entender melhor o porquê ele tem tanto ódio do animal. Ou pelo menos isso vai deixar você pensando o porquê Paulo tem tanto ódio daquele animal. Percebe que aqui o filme ele já começa a ganhar um corpo, ele já começa a ganhar uma alma. Isso tudo a gente faz antes de escrever o roteiro, tá, pessoal? O personagem, ele é muito importante a gente saber quem é o nosso personagem, obviamente, antes de escrever o roteiro. Porque quando você vai escrever o roteiro, você precisa saber como é que esse personagem vai agir diante da história que você está colocando perante ele. E agora eu vou colocar aqui uma cena, um trechinho de Paulo que mostra as características de Paulo, né? Como Paulo se comporta, como Paulo se porta. Perceba que todas as coisas que a gente vai ver ao redor do personagem é muito importante. Como ele é um personagem muito religioso, ele está sempre cercado de coisas muito religiosas, crucifixos, imagens. Ele tem um olhar mais pesado, ele tem um olhar muito intrigante. Aqui eu vou colocar para vocês um trechinho agora de uma cena do Paulo. Perceba que nessa cena, juntamente com Monique Oliveira, que foi nossa diretora de arte no filme, a gente constrói toda a imagem do personagem. Lembra que eu falei que no filme nós precisamos mostrar mais do que a gente falar? Se a gente pode mostrar, a gente não precisa falar. Essa dica é muito importante a gente ter sempre em mente. Então, se a gente já tem um background de Paulo, se a gente sabe como é o personagem, se a gente sabe as coisas que tem ao redor do personagem, o que é que tá ao redor dele, a aura dele, então a gente pode transportar isso para o filme sem precisar falar tanto. Confere aí esse trechinho. Bicho, você é ruim. Percebe como a gente tem dois personagens completamente diferentes aqui? A gente tem a personagem da Joana, que foi interpretado pela Glícia, e a gente tem o personagem de Paulo, que foi interpretado pelo Luciano, e são personagens completamente diferentes. A paleta de cor dos personagens são diferentes, o jeito deles agirem são diferentes, e tudo isso a gente pensa antes de colocar no roteiro, e quando a gente entrega o roteiro, que o roteiro chega na mão do ator, chega na mão do diretor, chega na mão do diretor de arte, chega na mão do diretor de fotografia, eles vão saber como trabalhar melhor aquele personagem. Então é importante que o roteiro seja bem escrito, e esse roteiro ele descreva bem os personagens, porque isso vai ser extremamente importante para o desenvolvimento do teu filme, tá? E aí nós temos uma ficha que a gente pode preencher essa ficha, e isso vai ajudar bastante a gente a construir o nosso personagem. Então o que é que você vai colocar nessa ficha? Quais são as coisas que você vai ter que preencher para ir construindo o personagem do teu filme? Você vai colocar o nome, a idade dele, qual é a necessidade dramática do teu personagem, o que é que ele quer, o que é que ele quer fazer na tua história, o que é que o teu personagem precisa. Qual é a modificação dele ao longo da tua história, qual é o arco do teu personagem, o que é que ele vai aprender durante a jornada da tua história. Qual é a relação dele com a família, a profissão, o local de trabalho, relação com as pessoas nesse ambiente, o que é que motiva o teu personagem, o que é que ele tem medo, qual é o medo que ele tem, qual a sexualidade dele, as características importantes e cita o teu personagem em uma frase. Todos esses pontos é importante você colocar. Quanto mais completo ficar o teu personagem, quanto mais informações você tiver a respeito dele, melhor vai ser para você. Porque quanto mais você conhece uma pessoa, mais você vai saber escrever a respeito daquela pessoa, mais você vai saber falar sobre aquela pessoa, mais você vai entender. Sabe quando você tem um amigo que você diz assim, eu acho que fulano vai fazer isso não, porque eu acho que fulano é mais fácil de fazer isso, isso e isso. É porque você conhece teu amigo, então você precisa conhecer o teu personagem. Outra dica importante que eu faço bastante isso
os meus personagens normalmente eles são inspirados em pessoas que eu conheço na minha vida. E é um mix de pessoas. A personagem Joana ela foi muito inspirada em grandes amigas minhas que têm personalidade forte, que elas não baixam a cabeça pra ninguém, que elas não têm medo de enfrentar as coisas. Então, sempre que eu escrevi um diálogo dela, sempre fazer todo esse background da Joana, eu pensava, nossa, será que fulana, minha amiga, ela agiria desse jeito? Assim, assado. Nessa situação, eu acho que minha amiga, que faz parte da composição do personagem, eu acho que faria desse jeito e desse jeito. Sabe, isso vai ficar mais fácil pra você. Você conseguir observar as pessoas, você entender as pessoas e você colocar nos personagens. E da mesma forma foi pro Paulo. Paulo ele foi inspirado em pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, que serviram de inspiração direta e indiretamente para a construção do personagem dele. E é claro que quando a gente entrega isso para os atores, nossa, aí você começa a ver a mágica acontecer, sabe? Porque quando a gente fez os primeiros trabalhos eu fiz uma seleção, e essa seleção acabou sendo por internet, e mandei um trechinho do roteiro para o pessoal ler. E aí eu recebi o material do Luciano e recebi o material da Glícia, entre outros materiais, mas eu achei... Sabe quando você olha assim e você diz, poxa, essa pessoa é esse personagem? E o que eu gostei muito do personagem do Paulo é que o Luciano ele deu uma carga muito mais dramática e muito mais densa. Talvez no comecinho do meu processo criativo, eu não esperava que o Paulo do filme ele fosse tão denso como o Luciano entregou. Mas cinema é colaboração, cinema é um processo extremamente criativo e colaborativo. Você não é dono do cinema, você não é dono de um filme, sabe? Você vai entregar o roteiro, às vezes você entrega, eu escrevi e dirigi, mas tem pessoas que escrevem um filme, que passam para um diretor, que vai mudar, e aí o ator já tem uma outra percepção ali do personagem, e é o diretor de fotografia, e aí a direção, sabe? Tudo isso vai construindo o filme. É toda é como se fosse um quebra-cabeça que cada um vai colocando as suas partes. O Luciano e a Glícia, quando eles colocaram essas partes dele dentro do filme, eu achei fantástico, assim, eu fiquei muito feliz com o que eu vi, porque foi uma realização gigantesca. Eu estava trabalhando com diálogos, esses diálogos eram muito importantes no filme. Se os diálogos ficassem artificiais, não iam funcionar, mas para que os diálogos não ficassem artificiais, eles precisavam ter sido escritos embasado com os personagens mais reais possíveis, entendeu? E eu fiquei muito feliz com o resultado final que a gente vê no filme. Eu vou colocar aqui mais um trechinho do pedaço do filme para vocês darem uma olhada, que é a junção das duas personalidades, a personalidade do Paulo e a personalidade da Joana, e eles colidindo diretamente. Confere. Ei, psiu. Sai daí, sai, esse bicho tem parte com cão. Isso é barraco de bruxaria. Quem tem é você. Tem vergonha não de ficar se metendo na vida dos outros, não? Ninguém fica aqui com meu bicho, só você. Bicho de gente é gato cachorro, dona Maria. Não é essa coisa que tu carrega, Dona Maria não, meu nome é Joana. Fica carregando essa aberração na cara da gente o tempo todo, como se fosse normal. Isso aqui é lugar de gente decente. Decente? O que é que tu tá fazendo aqui? Sabe o que é que tu tem? É inveja. Tu queria ser bem tratado que nem ele. Vai procurar atender teus clientes? Que cliente? Se o povo chegar aqui e ficar com medo, ninguém aqui gosta desse bicho. Tu não tem cliente porque tu é um fraco. Se tomasse conta da tua vida, no instante ia ter cliente pra atender. Tu não sabe com quem tá se metendo não, vice? Tá me ameaçando, né? Tenho medo de tu não. Eu vou procurar trabalhar e tu devia fazer o mesmo. Vai, macumbeira. Isso aí que tu faz é macumba, vice? E ainda anda com Satanás do lado. Eu ando com Deus aqui. É isso, acho que deu pra vocês darem uma sacada, mais ou menos. Eu espero que as dicas que eu dei aqui ajudem você na construção do seu curta-metragem, possa ajudar você de alguma forma. E, mais uma vez, eu queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo, você comentar aqui embaixo algumas coisas que você gostou, o que você achou interessante, o que você não achou interessante. Fica muito à vontade, esse espaço aqui é pra gente justamente se comunicar mais e a gente conversar bastante, beleza? Na aula que vem eu vou abordar mais o set de cinema, como é que as coisas funcionam. Eu vou passar um pouquinho bem rápido aqui como foram os processos do trabalho de direção, o trabalho da direção de arte, o trabalho da produção, dos atores, como é que a gente encaixa tudo isso. Então a gente vai falar sobre isso, eu espero vocês no próximo vídeo e eu espero que vocês estejam gostando. Eu tô esperando muita coisa porque eu tô falando eu espero. Mas eu estou esperando vocês lá, beleza? Valeu pessoal, tchau!